Boa noite. Pôr meu óculos aqui. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Nossa live da segunda. Boa noite, São Paulo, interior de Minas, Rio de Janeiro. Que maravilha, né? Estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, esse aqui é meu cabelinho anelado, né, gente? De vez em quando eu tô passando umas chapinhas. Mas o cabelo é assim. Ondulado, anelado, acaracolado, como dizem alguns, né? Boa noite, família, família de sangue, família de coração, família espiritual da Raízes. Muito bom, né, gente? Tá começando. Obrigada, Adriana. Muito bom tá começando a semana aí. Olha quanta gente de interior de Minas. Você prefere anelado, né, Aline? Eu também prefiro. Sinceramente, eu prefiro anelado. De vez em quando a gente passa uma chapinha assim, né? Um dia que tá mais rebelde. Aqui, você tá no salão, Adilane? Como é que é isso, gente? É salão de beleza? Tá aberto aí na sua cidade? Aí, prima, aí, primo, o povo já tá perguntando, cadê o Miguel? O Lucas, que era o outro participante, a Isabela, as outras crianças participantes. Aí, primo Miguel, você tá aí, né? Um beijinho pra você, primo Miguel. Dilane tá no salão de beleza. Que maravilha! Muito obrigada, viu, Fátima? Monize, boa noite. Ô, gente, olha só. Antes de começar o nosso tema, eu queria dizer que hoje eu não postei sobre o desafio dos 60 dias, mas não é porque ele acabou, não, é porque eu não tive tempo, vocês acreditam? O tempo foi corrido, foi uma segunda-feira muito cheia de trabalho, mas eu fiz o desafio, nós vamos voltar lá na primeira semana, que é a do som, tá? Eu gosto muito daquela música Jesus, Alegria dos Homens, que é uma música orquestrada, né, maravilhosa. Então eu já escutei ela hoje. E eu trouxe até aqui para a gente lembrar, nós vamos entregar pelo sofrimento feminino. Nós vamos pedir a libertação das mulheres. Semana que vem vai ser pelos homens, tá? Porque a gente não exclui ninguém. Nós vamos entregar nosso desafio do som essa semana para que o feminino seja cada vez mais pleno, né? Afinal de contas, se não fosse para existir masculino e feminino, assim não teria feito a criação, não é? Nós vamos pedir a liberação e a libertação do feminino. Por quê? Primeiro porque nós temos dramas, nós mulheres, específicos, né? E os homens têm os deles. Então, nós vamos entregar os nossos dramas e sofrimentos. Monize, dor nas costas, minha amada. Dor nas costas tem muito a ver com o emocional, né? Já que nós estamos aí iniciando um trabalho, nós vamos te ensinar a lidar com isso para eliminar essas dores, tá? Esse vestidinho, gente, é lá de Tiradentes, artesanato de Tiradentes, aí nossa mineridade. E nós vamos entregar o sofrimento feminino em todos os sentidos, de mulheres que querem ser mães e ainda não conseguiram, daquelas que são mães, mas não conseguem lidar com isso, chegam até a rejeitar,
daquelas que acreditaram e acreditam que o sofrimento entrou na vida delas depois da maternidade, daquelas que já tiveram tantos sofrimentos na área da sexualidade, né, do abuso sexual, e daquelas que não são respeitadas no país, nos países, né, que ainda fazem, inclusive, torturas físicas com as mulheres, enfim. Nós vamos nos unir essa semana por todas as mulheres do mundo, ok? Nós vamos entregar todas essas mulheres na nossa intenção, nós mesmos que somos mulheres, as mulheres que marcaram nossas vidas, como nossas mães, nossas avós, nossas tias, nossas irmãs. Gente, essa semana vai ser da cura da mulher. Pois é, Paula, tem que trabalhar um emocional aí forte, né, minha amada? Porque é muita dor no corpo, hein? Gente, o emocional, ele está em nós, ele tem a centralidade lá na nossa mente límbica, o sistema límbico. Ele está lá no centro, bombardeando, né, uma série de coisas químicas para o nosso corpo. E trabalhar o nosso emocional, gente, é exatamente assim como você trabalhar o piloto do avião, entendeu? O motorista do ônibus, são eles que estão na direção, né? E a gente precisa ter essa consciência. É a mesma coisa da gente pegar um automóvel sem saber dirigir, não é? É a mesma coisa de pegar um avião e não saber pilotar. Vai dar desastre, não vai? Pois é, então esse é o grande lance da gente trabalhar o nosso emocional, porque aí a gente vai ter segurança de como vamos pilotar a nossa vida, tá? Olha só, gente, na semana de cura das mulheres, vamos entregar a Maria, nossa mãezinha querida, nosso feminino forte, mãe de Deus, mãe da humanidade. Eu não sei se vocês sabem, semana passada, né? Isso vocês sabem, foi dia de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora de Fátima é a manifestação de Maria em Portugal, né? Ainda próximo não, em meio à Primeira Guerra, não é? Mundial. E exatamente as aparições dela, isso é uma coisa que tá em documentários e tudo, viu, gente? Vou repetir qual que é o desafio, B, só um minutinho. Foi exatamente por causa da intervenção dela que a humanidade não caminhou para uma guerra, ainda teve a Segunda Guerra, mas não caminhou para a guerra, para uma terceira guerra e para uma destruição mesmo na Segunda Guerra. Foi um evento sobrenatural a aparição dela num lugarejo, né? Aliás, ela tem essa especialidade de aparecer em lugarejos, porque eu acho que essa marca de, olha, todos os lugares são importantes, né? Não tem, por que Nossa Senhora apareceu na Torre Eiffel, né? Não é verdade? Porque, na verdade, ela mostra que todos os lugares são importantes. Algumas coisas têm importância humana, né? Cultural, né? Histórica, e outras coisas têm importância espiritual. Como ser humano, por exemplo, né? Ele tem uma importância espiritual. Ele é filho de Deus, que é espírito. Então, foi um evento, gente. 70 mil católicos, em 1917, 70 mil pessoas se reuniram do nada, sem televisão, sem nada. De repente, uma peregrinação de tamanha grandeza. E isso é um evento sobrenatural, não é? Então, ela tem uma autoridade sobre a terra. Eu até sugiro,
que a gente veja o filme, né? Meu Deus, como é que chama? Me ajuda aí, aquele documentário de Medjugorje. Maria, Mãe do Mundo, Mãe da Terra. Me ajuda aí, gente. Ixi, eu tô num esquecimento. Tem esse documentário de Medjugorje, Maria, Mãe dos Homens. E, sim, de 1917 é de Nossa Senhora de Fátima. E tem um documentário também sobre Fátima. Esse veio até depois. Ele foi lançado depois do de Medjugorje. 1917. Começaram as aparições. Ô, gente, olha só. Então, vou repetir rapidamente antes de entrar no nosso tema. Nós vamos voltar na audição, que é a primeira semana do desafio. E vamos entregar toda a dor do feminino, das mulheres, tá? Mas eu sugiro que você volte à live assim que terminar e escute lá no iniciozinho o que eu coloquei, ok? A explicação toda que eu já dei, tá? Semana da audição e vamos entregar pelo sofrimento do feminino, das mulheres, qualquer tipo de sofrimento. Eu falei vários e mais aqueles que eu não consigo nem falar, né? Porque existem tantos que eu não consigo nem mensurar. Bom, gente, semana que vem nós vamos entregar os homens, ok? Meus amados, minhas amadas, vamos no nosso tema. Por que o tema? Primeiro eu quero dizer, falando do feminino, uma das pessoas que participa das nossas lives falou, pode dar esse testemunho. Ela tem sentido, estava sentindo um forte sofrimento depois da retirada do útero, dos ovários, que já tem uns anos. Então veio uma menopausa muito severa, uma falta de hormônio, um desequilíbrio hormonal. E agora, no desafio dos 60 dias, ela entregou esta causa e ficou livre deste sofrimento, que era todo o mal-estar que ela sentia. Então, ela já está testemunhando, como outras pessoas também estão testemunhando, o quanto que o desafio ele tem trazido também cura pessoal. Eu não sei se vocês lembram, durante a semana é a entrega para o outro, mas o fim de semana é a entrega para nós, né? Não é esse não. Olha, Mãe da Terra, não é Medjugorje como tudo começou, não. Maria, Terra de Maria, o documentário. Chama Terra de Maria. Sensacional para vocês verem aí durante a quarentena. Terra de Maria e também o outro de Fátima, que eu não sei como chama. Esse eu realmente não sei, né? Que eu esqueci, não. Alessandro, boa noite. Tudo bem? Gente, boa noite a todos. Então, já falando do feminino, né? Nós já recebemos aí um testemunho dessa cura do sofrimento feminino, né? Nós temos as tal das TPM, das menopausas, e tudo isso, na verdade, pode ser apaziguado ou totalmente curado mesmo, ok? Gente, vamos no tema? O nosso tema é como gerar rotinas e disciplinas com eficiência e resultado. E aí eu coloquei um subtítulo que é O Milagre está no Cotidiano. Quando eu penso nessas coisas, me vem algumas histórias assim do tipo. Aquelas pessoas que juntaram dinheiro para poder ir no show da vida, né? Nossa, eu vou lá no Rock in Rio, por exemplo, que foi no Paul McCartney, no U2. Aí, ó, Fátima, o último mistério. Eu adoro quando vocês me ajudam. Fátima, o último mistério. Então, quando a pessoa junta aquele dinheiro para poder fazer a viagem da vida dela,
quando a pessoa esperou aquele casamento bombástico, tudo aconteceu, quando o menino nasceu, sabe essas coisas assim, que a gente considera muito realizadoras, né? Pelo menos estão no nosso imaginário de realização, né? Quando eu falo assim, felicidade, o que vem na sua cabeça, né? Vem cenas maravilhosas, né? Porque a nossa mente trabalha com a imagem o tempo inteiro. Mas o bem interessante que eu quero marcar aqui, de tantas histórias que eu já escutei, e também minhas, né, gente? Porque eu sou ser humano. Depois de grandes conquistas, é como se aquilo, pum, esvaziasse, né? Falo, ué, mas queria tanto isso e agora parece que nem sei por que eu tô triste depois que eu consegui isso. Nem sei porque, nossa, mas esse negócio virou, foi um problema na minha vida. E, enfim, olha só. O que acontece, gente? A gente tem uma ideia de achar que as grandes vitórias e realizações estão no sobrenatural, né? Fora da nossa rotina. É como se a rotina fosse o peso, né? E as férias, a viagem, a compra da casa, fosse o sobrenatural. Mas, queridos, se a gente leva a felicidade só para esses pontos que são muito importantes, de grandes realizações, e depois a gente cai na rotina de novo, é como se aquela alegria se esvaziasse, se esvai. Porque nós não somos feitos para sermos nutridos só por grandes banquetes. Pensa num banquete, sempre corpo, mente e espírito, né, gente? Essa é a minha pegada, é agora que você tá comigo aqui, né? Então é a nossa pegada, corpo, mente e espírito. Pensa no banquete da sua vida. Sabe aquele festão? Pode ser seu, inclusive, o festão que você deu. Gente, sabe que a comidança que você não consegue nem digerir, mas você pensa assim, não, vou comer isso, vou comer aquilo, vou beber isso, vou beber aquilo. Às vezes o negócio é tão exagerado que você até passa mal, beleza, tudo bem, mas não é nem disso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte, o que te sustenta na vida? É a sua rotina de comidinha ou são os banquetes? É a sua rotina. O banquete, ele é um plus, entende? Ele é um complemento, tá? A rotina é sagrada, exatamente. Ô, Érica, eu não sei qual é a frase que você quer que eu repita, tá, minha amada? Me fala, é porque eu já falei tantas coisas aqui enfim, falei tantas coisas agora, nesses pequenos minutos. Então, a primeira coisa que eu queria e quero que vocês comecem a olhar é a rotina como lugar do grande milagre. O que é o grande milagre? É o seu bem-estar, é o seu aconchego, são os seus encontros do dia a dia, né? Boa noite, galera que tá entrando aí. E é por isso que eu coloquei no nosso cenário hoje a minha própria agenda aberta no dia de hoje, tá? Ok? E ali uma caixinha de lápis, de apontador, de caneta, de régua, tá? Ali eu estou... eu coloquei também, como a luminosidade, eu vou ter que mudar essa luminária de lugar. Eu prometo que na próxima eu coloco ela num lugar melhor, porque ela tá apagando, né? O meu cenário. Eu tô colocando para vocês me verem melhor, mas meu cenário tá ficando muito iluminado. Mas tem ali, amarelinho, vocês estão vendo uma sombra amarelinha? Um post-it, tá? Vou mostrar para vocês. Um post-it. Vê se vocês vão ver o post-it. Ficou bom agora, olha. Por que eu coloquei o post-it? Post-it é esse papelzinho que tem nos ajudado tanto, né? Com lembretes, né? Assim. E aí os post-its
mais as agendas. E olha que eu nem tô aqui, né? Porque tem o celular também, né, gente? Celular com agenda, com cronograma, com uma série de coisas, né? Que também estão aqui. Muitas ferramentas que podem nos ajudar. Inclusive, já falei para vocês, ponha na tela. Ó, vou mostrar minha tela aqui de descanso. Deixa eu ver aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. A minha tela é essa menininha andando com roupinha de balé. Vamos ver, colocar aqui, ó. Não tá muito legal para ver não, né, gente? Tá dando muita luminosidade. Mas, vocês estão vendo a menininha? Ah, agora deu de lado. Ela andando com uma roupinha de balé e eu escrevi nessa foto caminhando ao meu encontro, tá? Por que eu ponho essa menininha? Porque me lembra eu na infância de balé. O balé era um negócio sensacional para mim. E eu voltei a fazer balé esse ano, né? Aí veio a pandemia e eu coloquei caminhando ao meu encontro, por quê? Porque eu me lembrando de que eu cada vez estou encontrando mais a minha essência, ok? Então, nós temos várias ferramentas que podem nos ajudar na rotina. Então, primeiro ponto, a rotina é o lugar do milagre, do dia a dia da realização. E os extras são o plus, são a mais. Né? Eu acho que eu falei, Érica, que nós não somos feitos do extraordinário, alguma coisa assim. O que nos constrói é o ordinário, a ordem natural do dia a dia, não é? E é por isso que nós precisamos mudar este olhar tão viciado, como se a nossa rotina fosse só peso, só obrigação. Ok? Então, saindo de pontos fundamentais. Pensa que o arroz com feijão, que é aqui simbólico, porque pode ser que você nem come arroz e feijão, é o que te sustenta no dia a dia. Entendeu? Então, beleza. Pensa que a rotina, acreditar que a rotina ela é só peso, é uma crença, tá? Porque se não tivesse rotina, simplesmente nem a nossa identidade seria construída, viu, gente? Uma criança precisa de rotina. Eu já falei dos meninos lobos. Eles tiveram uma rotina de lobos, né? Porque, de alguma maneira, foram bebês que sumiram nas matas. Rotina de lobos gerou lobos, ok? Disciplina. A gente tem um problema sério com essa palavra. Como se disciplinar fosse quase que uma escravidão. E eu lembro que uma vez, lendo um líder espiritual, cristão, católico, ele deixou uma frase assim no livro, solta, que trem até hoje aquela frase, ela pisca aqui na minha cabeça, faz um neon pisca-pisca, né? Quando percebemos o milagre que há na disciplina, nos tornamos a pessoa mais livre do mundo. E essa frase piscou tanto na minha cabeça, gente, isso é simbólico, tá? É porque aquele trem me chamou atenção, ok? Chamou atenção e aí parece que piscando aqui nas imagens da minha cabeça. Eu já estava numa tendência de disciplinar-me, e aí essa frase me reforçou muito, e eu percebi que nas pequenas rotinas eu encontrei grandes libertações. E eficiência e resultado é o quê? É atingir o que a gente deseja, não é? Eu tô sempre aqui falando, gente, o corpo tem tais potencialidades, o espírito tem tais, a mente racional tem tais, mas para a gente atingir essas potencialidades, a gente precisa bater nas pequenas metas, ok? Então, beleza, não vamos entender disciplina como escravidão, do tipo, eu não posso nada, poxa, eu não posso nem dar uma deitadinha aqui, porque já tem que fazer isso e aquilo. Principalmente porque quando a gente começa a pensar que a gente não pode nada, vai dando uma sensação terrível de escravidão e de raiva.
embora a raiva tenha uma parte que é um sentimento bom de proteção, mas a raiva de tudo acaba se tornando um cansaço até, porque a química da raiva ela bombardeia no nosso corpo com muita dor, tá? Presta atenção nisso. Depois de um pico de raiva, presta atenção como é que tá seu corpo depois de uma meia hora. Seu corpo tá detonado de tanta raiva que caiu na sua corrente sanguínea e atingiu seus músculos, tá? Bom, amadas e amados, quando vocês me pedem para repetir a frase, eu já nem sei o que é, porque quando entra a escrita de vocês, ela não entra sincronizada com a minha fala. Então, existe uma diferença. Mas se for a frase da disciplina, a frase é o seguinte: quando descobrimos o milagre que há na disciplina, alguma coisa desse tipo, percebemos o quão livres somos, né? Alguma coisa dessa ordem, tá? Quando percebemos o milagre que há na disciplina, nos tornamos a pessoa mais livre. Por quê? Porque quando a gente cumpre uma disciplina, você está livre para a próxima. Esse é o negócio. Agora eu quero falar de outra coisa. Ô, gente, vocês já entenderam? Vamos pensar aqui. Vocês já entenderam que quando o ser humano foi gerado na Terra, aí nós sabemos que tiveram os outros tipos de hominídeos, ok? Até chegar ao Homo sapiens, a ciência explica isso. As religiões trazem de forma simbólica a criação, existem vários mitos criacionais, né? E o nosso judaico-cristão é a do paraíso e do Adão e Eva, tá? Beleza? Pensa aqui, o ser humano chegou na Terra, a Terra in natura, literalmente. Não tinha rua, não tinha pós de luz, beleza? Entendeu? Aquela coisa bem natural. E aí o ser humano, que é sapiens, que é do saber, começou a atuar sobre a rotina. Olha que coisa sensacional. E foi na rotina para sobreviver que ele gerou uma das coisas que trouxe um grande desenvolvimento tecnológico, que foi criar a roda, tá? Então, criar a roda, criar os instrumentos de lança, né? O fogo, tá? Descobrir o fogo mudou toda a vida do ser humano. Outro dia eu estava vendo um documentário da neurocientista, que chama Simone, esqueci o sobrenome, né? Ela falando que quando o ser humano descobriu o congelamento de alimentos, o como que a vida dele melhorou e quanto que sobrou tempo para o saber desenvolver, porque ele não ficava só na caça, na sobrevivência, ele já tinha ali o alimento congelado, e é lógico, né, gente, nós estamos falando de congelamento, não é de geladeira não, né, gente, estou falando do congelamento natural que existia. Muito bem. Ela ainda falou assim, ó, hoje, se a gente quer comer 1.200 calorias, você vai ali no fast food. Antigamente, para os nossos ancestrais comer 1.200 calorias, era assim, não sei quantos dias para ingerir 1.200 calorias. Isso significa o quê? Né? Que eles energizavam menos o corpo. Então, enfim, tinha uma série de deficiências e também nós não podemos super energizar, né? Ou seja, já não pode comer caloria demais também, tudo tem seu ponto. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que essa história de vida, desculpa, tem nada disso, essa história de dia, de minuto, de segundo, de semana, de meses, ela é uma criação do ser humano. Simplesmente existia dia e noite. E aí o ser humano, que é sapiens, que é do saber, começou a observar. Ok? E nessa observação foram se gerando muitos calendários. E hoje
nós estamos sujeitos ao calendário romano. Romano. Esses nomes de meses, eles são criações de Roma. E tem uma história ali de ter entrado no meio o junho e o julho. Eu vou estudar essa história de novo para um dia contar para vocês. Por que a gente tem esse calendário, beleza? Ok, tô falando beleza demais hoje. É porque eu atendi uma pessoa que fala muito beleza e ficou com a beleza aqui na minha cabeça. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer com isso? É porque a gente não pode entender o tempo como minuto, hora, segundo, porque se a gente entender o tempo só desta maneira, o tempo vai ficar pobre. É julho e agosto, Arlê. Obrigada, querida. Eu sei que eram uns meses ali do meio do ano que teve um encaixe ali, né? O tempo é um ciclo. Pensa, eu vou te pedir para a partir de hoje pensar em tempo como ciclo. Ok? Porque para minuto, para hora, para dia, para ano, isso vai servir para uma série de coisas. Ah, gente, adoro esse povo que sabe. Eu sei que era por causa do imperador, por causa do Júlio César, né? Como eu tô querendo fazer uma live com você, Arlê, um dia você vai explicar isso para nós. Tá legal? Olha lá, ó, o outro também que já sabe tudo. Júlio César e Augusto. Aí mexeu lá no calendário, beleza. Então, ok. Tempo, minuto, hora, eles são coisas excelentes para ordenação de disciplinas ligadas à obrigação. Presta aqui atenção. Vocês lembram que eu falei que nós somos movidos por obrigação e por sentido? Gente, deixa cair essa ficha, por favor. Deixa cair essa ficha. Minuto, hora, segundo, ano, mês, eles são coisas criadas porque a gente precisa de monitorar a obrigação. Você tem a data do boleto, você tem a data da menstruação para você saber mais ou menos lá o que você vai fazer, né? Você tem a data do que mais? De formar, né? Você tem a data do seu casamento. Essas coisas, elas precisam ser ordenadas. Gente, quando eu falo em ordenar, eu adoro pensar nos sinais de trânsito. Eu adoro, sabe por quê? Porque os sinais de trânsito, eles existem simplesmente. A gente não fica pensando moralmente. Ah, o sinal de trânsito ficou vermelho porque eu sou ruim. Não. Quer dizer, você pode até pensar numa hora que você tá meio mal, né? Beleza. Mas, na verdade, você vai ver sinal de vermelho de trânsito no mundo inteiro. Beleza? Gente, que beleza que é isso que eu arrumei hoje. Ainda bem que é palavra bonita, né? Então, ordenação, sinal de trânsito, sinal da regra da vida. Dia, hora, minuto, para obrigação. Para mensurar certas coisas que precisam ser ordenadas. Mas para sentido, para realização, para alegria, para o entusiasmo, seja para o que for, até mesmo para o luto, não existe minuto, hora. Um dia eu atendi uma pessoa lá do Rio de Janeiro. Ela dizia assim: Raquel, tem 19 anos que nessa data assim, eu caio em prantos de choro e não tem ninguém que me consola. Tá? Beleza. Olha o beleza aí, gente. O que é isso? Aí fomos investigando. Chegamos a um fato há 19 anos atrás, exatamente numa data semelhante àquela, que tinha acontecido uma grande decepção no dia do casamento dela. E aí ela tinha, que não foi com o marido, tá? Aí o que aconteceu? Ela estava chorando inconscientemente aquela dor.
Aí ela disse assim, mas como é que chora uma dor de 19 anos? Eu falei, dor não tem data. Dor é dor. Tá? Então, eu quero te falar aqui, nós estamos falando de ordenação, de rotina e tudo, mas até para você ordenar a sua rotina, se você olhar isso como uma obrigação, vai dar errado. Ok? Porque vai ser mais um peso para você. Você vai falar, não aguento mais. Mais uma obrigação para mim. Você precisa olhar isso como uma dádiva, como um bem. Você precisa olhar isso como um sentido. Aí eu te falo, para você se realizar como mãe, como esposa, como profissional, como, sei lá, como músico, não existe data. Porque você está dentro do ciclo. Você tem o ciclo. E como é que eu sei que eu tô dentro do ciclo? Você tá vivo, você tá encarnado, você tá no corpo, tá? Isso significa que você tá no páreo, que você tá no jogo. Enquanto você tá no corpo, você tá no jogo para ganhar coisas aqui neste mundo. Porque depois do plano eterno, aí eu já não sei dizer como é que é, mas a gente imagina que seja coisas também bem realizadoras ou mais do que aqui, não é? Mas muito bem. A relação, então, com o tempo precisa entrar na nossa cabeça que são ciclos. Nesse ciclo eu não estou bem, mas no outro eu posso estar, ok? A tendência de achar que uma coisa que eu estou vivendo agora, ela é eterna, é mentira, ela é tendência cerebral, porque a gente precisa se ligar muito ao agora para ter os mecanismos de sobrevivência, mas a gente não pode ficar só ligado ao sentimento do agora e tudo, porque a gente perde a noção do ciclo e aí a coisa pega a gente despreparada, tá? Pode tentar ser guitarrista aos 60 anos, pode tentar ser atleta, que seja amador, porque a sensação da vitória, da alegria, da realização não tem data. Pergunta para uma pessoa de 90 anos que acabou de ganhar uma medalha. Pergunta para ela se ela está triste. Ela está realizada, gente. Ok? Gente, ciclo longo e ciclo curto, isso também é uma sensação. Agora, nós podemos encurtar um ciclo de algo que está nos prejudicando? Podemos, através de novas posturas, de lives como essa, como tantas pessoas de boa vontade, de uma religião muito bem vivida, que nos leva à libertação, de conhecimento, de boas leituras, de boas convivências. Nós vamos antecipando os resultados, porque nós somos seres de consciência. Mas não existe possibilidade de antecipar resultados se a gente não acredita nele. Eu já falei para vocês lá na live do sábado, gente, não podemos cultivar a crença de que tudo vai dar errado. E aí eu digo para vocês hoje, nós não podemos viver sem autopermissão. Eu preciso me autopermitir ser melhor, me realizar, ajudar o outro, ter uma excelente relação com Deus. Eu preciso me auto-permitir. Se eu já entro com um não, eu já perdi o jogo. Entende? Eu não estou falando de ilusão que eu sempre vou ganhar, não. Não estou falando isso, não. Porque nós temos perdas e precisa ter. As perdas fazem parte de um ciclo também. Tá? Mas, se eu tenho um não o tempo inteiro, eu não me permito. Eu não me permito. Outro dia, falando aqui sobre o pensamento racional, eu falei, gente, a cabeça pergunta o tempo inteiro. Então, você que está com insônia,
Em vez de ficar pensando, mais uma noite sem dormir, mais uma noite sem dormir, pensa assim, e se eu dormir hoje? E se eu dormir hoje? Claro que você não vai dormir imediatamente, mas chega um momento que você vai dormir. E aí eu já recebi o testemunho. A pessoa falou, Raquel, estava muito mal de sono, comecei a perguntar, e se eu dormir bem hoje? Com 5 dias comecei a dormir bem. Muito obrigada, Moniz, pelo seu carinho, tá? Gente, o tempo, ele é de ciclos para realizar os nossos sentidos, as nossas alegrias, tá? Nós estamos aqui para realizações também. Nós não estamos aqui nesse mundo só para cumprir obrigação. E aí, tem uma coisa bem legal também que eu quero mostrar para vocês. O tempo tem uma relação afetiva. Eu vou lembrar vocês disso. Quando a gente ia viajar quando era pequeno, a sensação de ida era maior do que a de volta. Quando a gente tá indo, parece que não chega nunca. Já chegou? Já chegou. Porque a expectativa, né, do que a gente vai viver ali naquela viagem e tudo, ela é grande. E a expectativa é tão grande que parece que o tempo não passa. Olha só que interessante. Mas e na volta? Na volta a gente já sabe o que vai acontecer, a gente vai chegar em casa. Não é? E aí parece que a volta é tão rápida. Parece que até os acidentes de trânsito acontecem na ida. Mas isso é sensação, porque tá ligado a um emocional de expectativa. Então, já que a expectativa alonga tanto as coisas, adoro. Presta atenção. Vamos pôr expectativa na nossa rotina? Põe uma expectativa de que a sua segunda pode ser boa. Tem essa de que segunda-feira é ruim, não. Põe uma expectativa de que a sua parte da tarde vai ser melhor do que a da manhã. Põe uma expectativa de que hoje você vai dormir melhor do que ontem. Ah, Raquel, mas e se eu frustrar a minha expectativa? Você continua perseverando. Ó, não deu muito certo agora não, mas eu vou tentar de novo. Ok? Tá? Olha, gente, que legal! Venceu a dificuldade para tirar a carteira, Liliane. Depois você escreve mais para nós aí, tá? Porque nós vamos aí começar a divulgar vários depoimentos, tá bom? Mesmo depois dos 40, essa sensação continua, Roberto? Tá bom? Então, vamos lá. Mas não é que eu sei o contrário de todos, não. Isso é crença, tá, Marli? Tem muita gente que padece no fim de semana. Inclusive, existe um estudo do Viktor Frankl que diz sobre a neurose de angústia do domingo. Chama assim a neurose de angústia do domingo. Tá? Existe uma outra coisa que não é nada de estudo, é estatística de que o maior número de suicídios é domingo, tá? Então você não é diferente de todo mundo, não. Nós somos iguais em muitas coisas. Tem gente que teme o fim de semana, tem gente que teme o dia de semana, tem gente que teme a noite, tem gente que teme o dia, tá? Acontece que o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso é comum e normal, mas ter disciplinas e rotinas podem nos ajudar a vencer essas coisas. Então vamos lá agora, depois que eu fiz essa introdução gigante, vamos no tema que nós só temos 18 minutos. A primeira coisa, embora minuto, hora, não é o tempo, é apenas uma mensuração do tempo, ok? Eu vou te dar uma sugestão de pegar uma folha de caderno. E se você não tiver folha de caderno, pode ser da sua agenda. Se você não tiver nada disso, pode ser qualquer papel. Mas eu quero que você faça 24 linhas que correspondem às 24 horas que nós temos no dia. Tá bom? Ótimo. Escreveu as 24 horas? Começa lá, né? Meia-noite, 1 da manhã. Começa
pelas primeiras horas da manhã, que são a madrugada. E aí você vai até chegar à noite. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar, você vai dividir em 2 aqui. Depois vocês vão ter que voltar a isso, tá? Lá eu falo voltar a live para anotar. Vocês vão dividir aqui no meio, ok? E vai colocar dia de descanso e dia de trabalho. Não importa se você trabalha domingo, se você trabalha segunda, eu quero que você diferencie, porque sempre tem um dia que você trabalha mais e tem um dia que você descansa mais. Sempre nós temos isso. Sempre. Pode ser que você mescle um pouco. Ah, não, mas no domingo eu trabalho também, tá? Mas de repente você descansa mais. Divida a sua rotina no dia de descanso e no dia de trabalho. Aí é aquela história que eu sempre falo para vocês: entretenimento e trabalho. Entretenimento e tarefa. Entretenimento é o descanso, é o modo descanso. Divide, põe as 24 horas. Num dia de entretenimento, que é mais de descanso, você vai colocar todas as tarefas que você faz naquele dia. Porque a gente faz tarefa em dia de entretenimento também, tá bom? E num dia de rotina, você vai colocar todas as tarefas que você faz no dia a dia. Pode colocar mais ou menos em frente às horas que você faz. Vai acontecer uma coisa bem interessante. Você sabe o que vai acontecer? A hora que você terminar de colocar aquilo lá, você vai perceber que você tem tempo. Adorei essa frase. Lembrei de um negócio aqui. Da mesma maneira que a gente não pode entrar em qualquer coisa já decretando um não, porque aí a gente não vai se auto-permitir, nós não podemos continuar repetindo essa frase de que nós não vamos ter tempo. Porque o que a gente fala, a gente começa a comportar de acordo com aquilo. Então, você vai começar a trocar essa frase pelas 2 seguintes frases, fica a seu critério. Ou simplesmente, sim, eu tenho tempo, mesmo que você nem acredite inicialmente. Ou uma melhor ainda, meu tempo será multiplicado. Meu tempo será multiplicado. É com essa rotina que eu consigo fazer muito mais coisa do que eu imaginaria, porque de fato eu sou uma pessoa lenta. Eu não sou uma pessoa que tem agilidade, porém eu sou multitarefas. Eu faço muitas coisas, embora eu não seja ágil, tá? Eu não sou aquela pessoa que liga para 10 pessoas, uma atrás da outra. Não sou isso. Eu não sou isso, tá? Eu faço muitas coisas, mas eu não sou ágil. Mas eu comecei a acreditar que meu tempo será multiplicado, tá? Então, vamos lá. Que maravilha, Liliane. Fico feliz. Aí, ó, gente. Depois vocês leem aí o que a Liliane 404 testemunhou para tirar carteira, tá? É realmente uma dica que eu dei. Uma outra coisa que já existe demais são os planners. Vamos ver aqui, ó. Os planners, que não são as linhas, elas trazem quadradinhos onde você pode estar colocando aqui é segunda, aqui é terça, aqui é quarta. Qual que é a coisa mais importante que eu tenho que fazer na segunda? Mais importante que eu tenho que fazer na terça. E aí você vai focando na importância, né? Ai, obrigada, Adriane. Eu já tive um texto de crochê, mas ele rebentou. Vai ser uma alegria receber de novo. O que eu quero dizer é o seguinte: seja caderno, seja seu celular, seja planners, escreva alguma coisa. Escreva. E não deixe de escrever, obviamente, suas obrigações, tá? Olha lá, canetinha, representando você escrever, tá? Agenda, ok. Muito bem. Fiz isso, tive uma sensação que eu tenho mais tempo do que eu tenho, do que eu sinto, porque o tempo tem uma relação emocional. Fiz os meus planners e etc. Lembra de uma coisa muito importante. Todos nós precisamos de momento de entretenimento. Então, vamos supor que você tem um domingo cheiésimo de obrigações.
Domingo é o dia que você vai lavar a roupa toda, que não sei o que, não sei o que. Você vai distribuir entretenimento 15 minutos por todo dia. O que é isso? Eu quero 15 minutos de descanso. Eu tranco lá no quarto, eu escuto uma música boa, eu vejo uma reportagem boa, eu vejo um pedacinho daquele filme que eu amo. Não, eu vou voltar naquela cena que me ajudou demais, que eu adoro, dar risada, enfim. Se você tem um domingo cheiésimo, faça 15 minutos de disciplina de descanso durante todo o dia. Mas, Raquel, eu não consigo não. Então, tem que planejar. Né? Tem muita gente que fala assim, comecei a levantar 15 minutos antes para poder descansar. É isso mesmo. Porque não necessariamente o sono descansou a pessoa, porque ela já deitou carregada, preocupada, teve sonhos aflitivos e levanta morta. Né? Então, ela levantou morta, de cansada, mas aí ela vai fazer uma respiração consciente, ela vai pensar numa coisa positiva, aí de repente aqueles minutos vão descansá-la muito mais do que a noite de sono ou potencializar, ok? O que eu faço assim? Eu dormi e agora eu faço uma rotina consciente. Então, nós precisamos disso, de entretenimento e de obrigações. Uma vida sem obrigação também, ela se torna uma vida indisciplinada, muito ruim. Ruim que eu falo que a pessoa ela fica sem referências, tá? Eu lembro de uma pessoa, amiga minha, que era minha coordenadora, bem mais velha do que eu, e ela falou assim, quando eu aposentar eu vou só viajar. Eu falei, não dura 2 anos, querida. Que isso, Raquel? Eu falei, depois você me fala. E é isso, cara. É isso que aconteceu. Ela falou que deu 2 anos, ela falou, não aguento mais ver mala, não aguento mais ver aeroporto, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Agora eu vou mesclar, eu vou arrumar alguma tarefa e depois viajar, alguma tarefa e viajar. É isso, a gente precisa de mesclar. Uma outra coisa que eu quero dizer para você sobre disciplina, rotina, é que poucos minutos servem para grandes coisas. Não ponha na cabeça que só se eu fizer muito isso é que vai dar certo. Não, se você pulveriza um pouquinho cada dia, tá? Um pouquinho cada dia. Pois é, Érica, é isso aí. Não dá só para viver no entretenimento, não. Tá? Vocês acham que aqueles velhinhos, aqueles idosos, né, que eu amo de paixão, vão tanto no banco pagar a conta, por quê? Porque aquilo para eles é uma tarefa de prazer e de responsabilidade. Você sabe que agora na pandemia, atendendo alguns gerentes de banco, eles falaram isso, não tem jeito de conter os idosos, nós vamos ter que fazer um plano, tá? Para poder eles continuarem indo no banco sem grandes riscos. Então, fizeram o quê? Na primeira hora do dia, que é de 8 às 9, que os bancos estão abrindo, é para os idosos. Ok? Porque ninguém contém os idosos para ir em banco, viu? É uma hora de entretenimento para eles, além de obrigação também, tá? Então, vamos lá. Então, pequenas coisas pulverizadas. Literalmente, eu quero dizer para você. Eu quero voltar a caminhar, não consigo. Caminha 5 minutos por dia. Não vale nada, vale. Você sabe por que vale? Porque vai imprimir uma rotina. Quando imprimir uma rotina, automaticamente você absorve aquela disciplina. E quando você perceber, você já está fazendo aquilo sem esforço ou com pouco esforço. Ok? Pequenas coisas. Então, você vai fazer o seguinte, você fez lá a sua listinha das 24 horas, tá? Que é, obviamente, que vai entrar o dormir. Então, lá entre as horas que você dorme, tá lá, dormir. Aí, você vai perceber que vai sobrar uns espacinhos.
E a hora, não é tão pouco que sobra, não. A hora que sobrar os espacinhos, você vai encaixar aquelas coisas que você precisa, como entretenimento, novos hábitos, rotinas diferentes, ou fazer de durante a semana. Do tipo assim, não, segunda não dá para eu fazer isso, mas toda terça é dia de eu fazer isso. Gente, monta esse plano e escreve para mim. Escreve para mim. Então, volta essa live toda, porque eu coloquei muitos elementos aqui. E eu sempre preciso colocar elementos que quebrem as nossas crenças. Por isso que eu falei da relação com o tempo, por isso que eu falei que minuto e hora não é o tempo, minuto e hora é mensuração do tempo, tá? Eu dei uma super dica aqui para você, que é minuto e hora são feitos para cumprir obrigações e os ciclos são para cumprir sentido e felicidade, tá? Então, você vai pulverizar ali na sua rotina aquelas coisas que você precisa estar começando a nutrir, tá? Preciso nutrir meu corpo com mais exercício. Vou começar a ler receita nova, receita de bolo, receita de não sei o que é mais saudável, que é isso, que é aquilo. Ok. Eu quero dizer então, pessoal, que me escreveu, que está fazendo o 3D. Não, Raquel, não estou conseguindo, então eu vou dar uma dica super aqui. Eu tenho 5 minutos para acabar de dar as dicas, tá? Eu falei para vocês que eu fiz um curso quando eu estava na faculdade de leitura dinâmica, porque eu tinha uma super dificuldade com leitura. E a leitura dinâmica e memorização também, ela dá algumas pistas para a gente ser mais assertivo. Por exemplo, eu tenho dificuldade de ler, então eu pego o livro, tá? E eu não leio o livro da primeira página. O que eu faço? Aqui não é livro, mas eu quero só mostrar para vocês. Imagina que aqui é o índice. Aí eu olho o índice e vejo os temas que mais me interessam. Então, eu leio primeiro os capítulos que me interessam. Quando eu leio os capítulos que me interessam, eu vou ficando emocionalmente envolvida por aquele livro. E aí, o que acontece? Eu acabo lendo o livro todo. Tá? Muito bem. Dica, super dica, que a gente transporta para leitura para esses cursos, sejam eles quais forem. E aí agora eu tô falando do meu. Não comece lá na primeira aula. Pula, vai lá na aula de tarefas. Porque lá na aula de tarefas, eu já coloco as dicas de rotina. Então, a hora que você for ver o conteúdo, você vai falar assim... eu já tenho essa dica, porque lá na aula de tarefas. Aí você vai me perguntar assim, então por que as tarefas não vêm antes do conteúdo? Exatamente para que a gente possa gerar uma liberdade de estudar um conteúdo da maneira que mais nos apraz. Eu tenho que ordenar o curso para vocês, mas a forma de aplicar é você que vai descobrir, de auto-aplicar. Então, vai sempre lá nas tarefas, por exemplo, a própria mentoria, uma aulinha de 12 minutos. Não estou aguentando escutar isso aqui. Vai lá no finalzinho que tem a tarefa. Vai lá. Escuta a tarefa primeiro. Aí você começa a fazer a tarefa, você já melhora, e depois você escuta o conteúdo, tá? Nós não temos que ter uma rigidez. Nós temos que ter uma leitura de vida. E além do que... eu quero dizer para vocês o seguinte, cada um tem um ritmo biológico, eu já falei isso. Tá? Eu já falei isso para vocês. Então, tem gente que vai estar super ativo à noite, tem gente que vai estar super ativo de manhã. Então, vamos colocando, nós temos 27 segundos, aquelas tarefas que talvez sejam mais exigentes nos momentos que a gente está melhor, ok? Gente, volta a live aí. Eu tenho 18 segundos para dar boa noite para vocês. A gente se vê quinta-feira. Amanhã eu vou postar sobre o desafio e vou postar também
sobre outras coisas. Beijo. A gente se vê. Obrigada, gente.